Mitose. A mitose é um tipo de divisão celular, a qual uma célula, célula-mãe, divide-se e dá origem a duas células filhas, cada um com um conjunto cromossômico idêntico ao da mãe. A divisão celular é um processo dividido em 5 fases principais, sendo essas fases apenas uma classificação didática, uma vez que a mitose é um processo que ocorre continuamente. Ilustração 3D de uma célula cancerosa no processo de mitose. Mitose e o ciclo celular. O ciclo celular envolve a interfase e a fase mitótica, a qual inclui a mitose e a citocinese. A interfase é a fase que precede e sucede a mitose e pode ser dividida em 3 subfases, G1, S e G2. Durante as 3 etapas, é possível observar intensa atividade metabólica, com a finalidade de preparar a célula para a divisão que se iniciará. Fase G1. A fase G1 ocorre logo após a mitose e antes da fase S, sendo caracterizada por um período de crescimento da célula e síntese de enzimas, estruturas celulares. Naqueles tecidos que se renovam rapidamente, percebe-se que a etapa da fase G1 é curta. Vale salientar que algumas células não continuam o ciclo celular e assumem um estado quiescente denominado de G0. Fase S. Na fase chamada de S, ocorre um importante ponto de intérfase, uma vez que a etapa da duplicação do DNA. Após a fase S, observa-se a fase G2, uma etapa em que se verifica se o DNA está corretamente duplicado. Nessa etapa, a célula também acumula energia para a realização da divisão celular. Fase G2. O intervalo G2 ocorre após a duplicação do DNA e antes da divisão celular. Assim como em G1, a síntese de proteínas e de moléculas que participarão da divisão além de um crescimento adicional. Tanto G1 quanto G2 apresentam pontos de checagem, feitos por moléculas de controle, ou seja, a verificação de que foi produzido uma célula. Se, por exemplo, o DNA apresentar algum dano ou erro, o ciclo celular age para corrigir o problema ou ocorre a morte celular. Observem as etapas do ciclo celular e alguns dos eventos que ocorrem nessas etapas. Ali começa na fase G1 e a gente vai acompanhando. Ali na primeira imagenzinha, na G1, tem o crescimento da célula. Quando ele passa para S, duplicação dos cromossomos. Na fase G2, a preparação para a mitose. Já na mitose, a separação das cromátides irmãs. E na citocinese, é a divisão do citoplasma, indo para G0, onde começa tudo de novo e virando um loop. Fases da mitose: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase: os cromossomos condensam-se, o nucleolo desaparece, inicia-se a formação do fuso mitótico e centrossomos afastam-se. Prometáfase: envelope nuclear fragmenta-se, cromossomos mais condensados, alguns microtúbulos ligam-se ao cinetocoro. Metáfase: centrossomos em polos opostos, cromossomos na placa metafásica. Anáfase: cromátides irmãs separam-se, cromátides movem-se para as extremidades opostas. Telófase: envelopes nucleares surgem, nucleolo reaparece, cromossomos menos condensados e ocorre a citocinese, final da telófase, divisão do citoplasma. Meiose. A meiose é um tipo de divisão celular, em que há a formação de 4 células filhas, com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Nesse processo, ocorrem 2 divisões celulares consecutivas, as quais são chamadas de meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, temos as seguintes etapas: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Já na meiose 2,
temos as etapas prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. A importância da meiose. A meiose é um tipo de divisão celular que origina 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Nesse processo, verificamos 2 divisões celulares consecutivas, as quais são denominadas de meiose 1 e meiose 2. A seguir, descrevemos os eventos que ocorrem na meiose 1 e na meiose 2. Vale salientar que antes do início da meiose ocorre a duplicação dos cromossomos, em uma etapa conhecida como interfase. Fases da meiose. Meiose 1 separa cromossomos homólogos. Meiose 2 separa as cromátides irmãs. Prófase 1. Movimento dos centrosomos e formação do fuso. Cromossomos condensam-se. Ocorre o crossing over. Envelope nuclear desintegra-se. Microtúbulos ligam-se ao cinetocoro. A prófase 1 contém 5 fases ou 5 subfases: o leptóteno, zigoteno, paquiteno, diploteno e diacinese. O crossing over. A permutação ou crossing over aumenta a variabilidade genética. Metáfase 1. Pares de cromossomos homólogos alinham-se na placa metafásica. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos separam-se e movem-se em direção a polos opostos. Na telófase 1, formam-se 2 células haploides. Meiose 2. Na prófase 2, formam-se as fibras do fuso. Na metáfase 2, cromossomos posicionam-se na placa metafásica. Na anáfase 2, cromátides irmãs formam-se em direção a polos opostos. Na telófase 2 e citocinese, forma-se o núcleo, os cromossomos descondensam-se e 4 células filhas são formadas, cada um com um conjunto haploide de cromossomos.